O silêncio no Estreito de Hormuz nunca é apenas silêncio. Ele carrega o peso de navios que passam a noite com transponders desligados, bandeiras trocadas, nomes repintados às pressas e rotas que não aparecem nos mapas oficiais. É nesse espaço cinzento, longe das manchetes mais óbvias, que uma nova fase do confronto entre Estados Unidos e Irã começou a se desenhar. Não com mísseis, não com discursos inflamados em palanques, mas com sanções direcionadas a algo que Washington chama de frota fantasma, um sistema informal de transporte de petróleo que mantém o fluxo de dinheiro iraniano vivo, mesmo sob pressão internacional. A notícia estoura em meio a um contexto mais amplo de tensão interna no Irã. Protestos recentes, repressão violenta, mortes de manifestantes e uma economia sufocada criaram o pano de fundo perfeito para uma resposta americana que mistura moral, estratégia e sinalização geopolítica. Oficialmente, a justificativa é clara: punir financeiramente um regime acusado de brutalidade contra sua própria população. Mas, por trás da narrativa pública, a decisão toca em algo muito mais sensível: o coração logístico que permite ao Irã continuar exportando petróleo, apesar das sanções já existentes. O que está em jogo não é apenas um punhado de navios, é um sistema inteiro baseado em empresas de fachada, registros marítimos opacos, transferências de carga em alto mar e intermediários espalhados por diferentes jurisdições. Durante anos, essa rede permitiu que o petróleo iraniano chegasse a mercados estrangeiros sem passar pelos canais formais. Agora, os Estados Unidos dizem que decidiram ir além, mirando não apenas o produto final, mas os mecanismos invisíveis que tornam essa operação possível. Quando a mídia de centro aborda o tema, o tom é calculado e técnico. A narrativa se apoia em dados, comunicados oficiais e explicações sobre como funcionam essas sanções. O foco está na engenharia do sistema, como os navios operam fora do radar, como os pagamentos são mascarados, como as autoridades americanas rastreiam essas operações e por que esse tipo de medida é visto como uma alternativa à ação militar direta. A cobertura central evita adjetivos carregados. O Irã aparece como um ator estatal sob pressão, os Estados Unidos como um regulador global tentando fechar brechas. A questão dos protestos e das mortes é citada como contexto, mas não como eixo emocional da história. O recado implícito é que se trata de mais um capítulo previsível de um embate de longa data. Já a mídia de esquerda desloca o centro de gravidade da narrativa. Aqui, o petróleo e a frota fantasma deixam de ser protagonistas e passam a ser instrumentos. O foco recai sobre os protestos, sobre as vítimas da repressão e sobre o uso das sanções como resposta política a violações de direitos humanos. O tom é mais crítico em relação à eficácia dessas medidas e mais desconfiado das intenções americanas. Há espaço para questionar se sanções realmente ajudam a população iraniana ou se apenas aprofundam o sofrimento econômico. A frota fantasma é descrita como consequência direta de um sistema de punições que, ao longo dos anos, empurrou o comércio iraniano para a clandestinidade. Nessa leitura, Washington reage a um problema que ele mesmo ajudou a criar. Na mídia de direita, o enquadramento muda novamente. A história é apresentada como um passo necessário, ainda que tardio, contra um regime visto como hostil e desestabilizador. O foco está na ameaça que o Irã representa, tanto regionalmente quanto no cenário global. A frota fantasma surge como prova de que Teherã nunca jogou pelas regras e sempre encontrou maneiras de driblar o sistema internacional. As sanções são tratadas não apenas como punição moral, mas como ferramenta de segurança. O discurso sobre os protestos internos aparece, mas geralmente como elemento secundário, quase como reforço narrativo para justificar uma postura mais dura. A mensagem central é de força e contenção. Cortar o dinheiro é cortar o poder. Essas três leituras coexistem, mas não se misturam. Cada uma constrói um sentido diferente para o mesmo evento. Para uns, trata-se de um movimento técnico dentro de uma guerra econômica silenciosa. Para outros, é uma resposta moral a uma tragédia humana. Para o terceiro grupo, é parte de uma estratégia maior de confronto com um inimigo declarado. Nenhuma delas está completamente errada, mas nenhuma, sozinha, dá conta da complexidade do cenário. O que raramente aparece com clareza é o efeito dominó dessas decisões.
Ao apertar o cerco sobre a frota fantasma, os Estados Unidos não apenas pressionam o Irã, mas enviam sinais a outros atores que operam nas margens do sistema global. Mostram que brechas podem ser temporárias, que o anonimato no comércio internacional tem limites e que a vigilância financeira é cada vez mais sofisticada. Ao mesmo tempo, reforçam a percepção de que o conflito entre Washington e Teherã está longe de ser resolvido e que novas camadas de tensão continuam sendo adicionadas. Para o Irã, a mensagem também é dupla. Internamente, o regime pode usar as sanções como prova de agressão externa, reforçando narrativas nacionalistas e desviando o foco da repressão. Externamente, perde margem de manobra econômica justamente em um momento de instabilidade doméstica. A frota fantasma não era apenas um truque logístico, era uma válvula de escape. Fechá-la não derruba o regime, mas aumenta a pressão em um sistema já tensionado. No fim das contas, essa história não é apenas sobre navios invisíveis ou sanções financeiras. É sobre como conflitos modernos raramente começam com explosões. Eles se desenrolam em documentos, rastreamentos, sistemas bancários e decisões administrativas que, aos poucos, redesenham o tabuleiro. O petróleo continua fluindo, mas agora sob vigilância mais intensa. Os protestos continuam, mas cercados por narrativas concorrentes. E o mundo segue assistindo a mais um capítulo de um confronto que se move lentamente, silenciosamente, mas nunca para de avançar.